Senhores, hoje é dia 18/7/2025, sexta-feira. E ontem eu tinha gravado um vídeo que vai vir a seguir. Fiz a edição, gravei de madrugada por conta da falta de tempo, né? E hoje eu me deparo com essa notícia no site O Metrópolis e em diversas mídias, que por ordem do senhor ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica, entre outras restrições, outras medidas cautelares. Eu lembro quando o senhor deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, que a esquerda fez piada, os ministros do STF sorriam, e hoje as consequências estão chegando para o Brasil por conta dos caminhos que o nosso governo e o nosso Supremo Tribunal Federal têm tomado. Em relação ao tarifaço que o presidente Donald Trump tem imposto a boa parte do mundo e agora com maior peso ao Brasil, todos sabem, creio eu, que uma das questões, dos motivos... Espera aí só um instante, meu gato está aqui fazendo farda, né? Um dos motivos desse tarifaço é o fato de o Brasil estar comprando petróleo, estar negociando com a Rússia. Então, os países que estão negociando com a Rússia estão sofrendo sanções econômicas. Ou seja, a culpa do tarifaço que está sendo imposto aos exportadores brasileiros não é culpa do ex-presidente Bolsonaro, tampouco do deputado senhor Eduardo Bolsonaro. É culpa das ações, das alianças que o governo Lula-PT tem feito com ditaduras mundo afora. A questão do Irã, da Rússia com a Ucrânia, de Israel, o Hamas. O governo Lula-PT está sempre se associando com um lado errado, com governos ditatoriais. É assim desde sempre. Então esse é o motivo do tarifaço. Agora, se alguém disser para mim que todas as sanções que estão sendo estudadas ou impostas ao Brasil é culpa do ex-presidente Bolsonaro e culpa do senhor Eduardo Bolsonaro, nossa, então esses indivíduos estão me dizendo que, na realidade, o ex-presidente Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, eles mandam no governo dos Estados Unidos. O Donald Trump só está lá por um acaso. Quem está mandando mesmo, então nós temos aqui uma espécie de União Ibérica. O que é isso? São dois países sendo comandados por um deputado e por um ex-presidente. Isso é ridículo, isso é absurdo. As ações que o governo Trump estão tomando, que o governo Trump está tomando contra o Brasil, são consequência, a causalidade das ações do governo Lula. Como que um deputado federal licenciado e um ex-presidente da República do Brasil teriam poder para determinar a política externa, as relações internacionais de um país como os Estados Unidos? Isto é ridículo. Isso é ridículo. O vídeo que eu fiz prima facie, que é tratando da questão do IOF, e é um vídeo um pouquinho mais técnico, eu cito um livro para que os senhores pesquisem, do poder, tratando da questão do poder da magistratura, vai começar agora em seguida. Isso daqui é só um apêndice que eu fiz diante desse absurdo que o Brasil inteiro acordou e se deparou hoje, que é essa sequência de restrições que estão sendo impostas ao ex-presidente Bolsonaro. E caso alguém de esquerda venha aqui a este canal para falar as coisas que geralmente falam, fazer os xingamentos que geralmente fazem, senhores, quantos casos de corrupção estão sendo atribuídos
ao ex-presidente Bolsonaro. Os senhores podem me dizer quantos casos de corrupção? Bem, vamos ao vídeo. Senhores, o STJ decidiu que tomar um celular da mão de alguém na rua não é roubo, é furto. O caso surgiu com o julgamento de um indivíduo em Maceió que foi condenado por roubo após tomar o celular das mãos de sua legítima dona. O homem, que só queria tomar uma cervejinha, foi condenado inicialmente por roubo. Porém, o magistrado senhor Antônio Saldanha Pinheiro entendeu que o ato de tomar bruscamente um celular de alguém não constitui uma grave ameaça, o que caracterizaria um roubo. Ou seja, a pena por furto é menor que a pena por roubo, que ficaria em 4 anos. E é engraçado que hoje um indivíduo pode ser preso por olhar para uma mulher de forma ostensiva. Afinal, isto é considerado uma forma de violência. Porém, a mesma justiça que considera um olhar uma forma de violência, considera uma ação de tomar-se o celular de outra pessoa de forma abrupta como um crime menor. Mas qual a raiz disso tudo? O excesso de subjetividade. Senhores, a grosso modo, podemos ter uma sociedade baseada somente nas leis, onde um grupo escreve o deôntico, dever, permissão e proibição, no papel, e todos devem segui-lo. O grande perigo de ter-se uma sociedade baseada apenas nas leis é que um pequeno grupo de indivíduos pode criar um deôntico onde criminalize-se certas subjetividades como práticas religiosas, hábitos de consumo ou até mesmo um povo. Logo, achou-se de bom senso que a Constituição brasileira fosse ancorada em princípios constitucionais. Do 1º ao 4º artigo da Constituição de 1988, que eu chamo carinhosamente de Livro de Fábulas, são citados os princípios da dignidade da pessoa humana, do pluralismo político e a maior mentira de todas, que todo poder emana do povo e é exercido pelo povo através de seus representantes legitimamente eleitos. Já no artigo 37 da Constituição de 88, estão os princípios do direito administrativo, ou seja, as leis que regem quem é servidor público, que seriam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a propaganda e, por último, a eficiência, que só foi incluída entre os princípios do direito administrativo no ano de 1998. Sendo assim, com uma Constituição ancorada nos princípios constitucionais, o poder dos magistrados, dos intérpretes das leis, aumentou significativamente. Pode parecer difícil o entendimento, mas não é. Com um novo modelo constitucional baseado em princípios, faculta-se ao aplicador da lei determinar coisas extremamente subjetivas, como dignidade da pessoa humana, função social da propriedade privada e até a definição do que é um homem ou mulher. Logo, se um magistrado tem uma formação acadêmica mais alinhada com as ideologias de esquerda e chega até ele uma disputa política onde a esquerda diz que a dignidade da pessoa humana engloba a obrigação de parcela da sociedade pagar benefícios para outra parcela,
ele tenderá a interpretar tal obrigação como algo inerente à dignidade da pessoa humana. Ou pode chegar aos ministros do STF uma celeuma política entre a esquerda e a direita, onde a direita, ancorada na realidade objetiva, diz claramente que existe diferença entre homem e mulher, sendo o homem um indivíduo macho adulto e uma mulher um indivíduo fêmea adulta, e que geralmente o homem tem características biológicas de macho e a mulher tem características biológicas de fêmea. E segundo a visão realista e objetiva da direita, se realmente existe uma diferença entre homens e mulheres, até a promoção de políticas públicas deve ancorar-se na realidade objetiva, já que as demandas médicas de homens e mulheres são distintas, bastando para isso ver que um homem precisa fazer o exame de próstata e a mulher precisa cuidar do útero, das mamas, e, diferente do homem, que tem a andropausa, a mulher tem a menopausa. Até a capacidade reprodutiva de homens e mulheres é diferente. A mulher, ao longo da vida, tem uma quantidade limitada de óvulos. Já o homem, se saudável, não tem uma limitação na quantidade de espermatozoides que poderá produzir durante a vida, podendo ser pai em qualquer idade. Mas, se o magistrado tiver uma formação ancorada nas ideologias da esquerda, tenderá a negar a realidade objetiva e fará uso do poder que tem, como hermeneuta, para ancorar-se na interpretação subjetiva dos princípios. Dizer que uma mulher pode ter pênis e que um homem pode ter vagina. Afinal, se o que realmente vale é a subjetividade, então cada um pode ser aquilo que bem entender em sua cabeça. E, senhores, cada um tem o direito de buscar ser feliz da melhor maneira que entender, desde que não gere externalidades indesejadas aos demais. Porém, o magistrado, ao decidir ancorando-se nas ideologias da esquerda, não ficará satisfeito em defender que o indivíduo que nasceu homem e se enxerga mulher tenha o direito de viver da melhor forma possível. Ele irá impor ao todo da sociedade a obrigação financeira de custear a cirurgia de mudança de sexo dos indivíduos que nasceram homem e se enxergam como mulher, e mais ainda, irá criminalizar quem olhe para um homem e diga que não enxerga-o como mulher. E, senhores, o perigo de uma sociedade onde o deôntico ancora-se na subjetividade de alguns indivíduos que têm o poder de determinar o que é verdade e o que é mentira, vai muito além da agenda de costumes. Para os indivíduos de esquerda, a sociedade é naturalmente má e precisa ser guiada para a iluminação por uma meia dúzia de indivíduos, como, por exemplo, o presidente Lula e seus aliados. Mas aqui surge um grande problema. Se os indivíduos são naturalmente malvados, então não seria perigoso deixar o destino da sociedade nas mãos de um número reduzido de indivíduos? Essa semana, vimos a volta do IOF, por decisão de um só homem, o ministro senhor Alexandre de Moraes. A esquerda perdeu, no Congresso, na Casa dos Representantes do Povo, o direito de aumentar o imposto sobre operações financeiras. Daí, decidiu recorrer ao STF, alegando que os representantes do povo, os deputados legitimamente eleitos, não têm o direito de barrar o aumento da cobrança de impostos. Vamos resumir. O presidente Lula PT e o ministro senhor Haddad querem cobrar mais impostos do povo. Os deputados, usando suas atribuições legais, decidiram que não é correto cobrar-se mais impostos do povo. Daí, um só homem, o ministro senhor Alexandre de Moraes, usando seu poder legal de hermeneuta,
decidiu que os deputados estão errados em sua decisão política, ou seja, a vontade de um só ministro do STF, que nunca foi eleito, que teoricamente não deve interferir em questões políticas, valeu mais do que a vontade de 383 deputados eleitos pelo povo. Senhores, se a vontade de 383 deputados vale menos que a vontade do ministro senhor Alexandre de Moraes, então para que serve o voto? Mas caso alguém ache que eu estou falando alguma bobeira, vamos à referência literária que eu já citei aqui neste canal e vou repetir. No livro Introdução ao Estudo da Hermenêutica Jurídica, do magistrado senhor Alexandre Pimenta Batista Pereira, nas páginas 100 e 101, falando sobre os perigos do neoconstitucionalismo, onde a subjetividade do juiz tem o seu poder ampliado, existe uma crítica do jurista senhor Daniel Sarmento ao neoconstitucionalismo. Abre aspas. O caráter antidemocrático, uma vez que os juízes não são eleitos e não respondem diretamente perante o povo. Esta crítica assenta-se, sobretudo, no amplo espaço que o judiciário passa a ter, minimizando as funções dos demais poderes. Fecha aspas. Senhores, o texto que citei resume bem a nossa realidade. Um magistrado que não foi eleito, que não tem nenhuma obrigação com o povo, afinal, encontra-se em uma função pública praticamente perpétua, subjulgando o Congresso Nacional em favor do Executivo, do governo Lula-PT, e decidindo que o povo deve pagar mais impostos. Isto é claramente uma ação antidemocrática. Mas, sendo o juiz impedido de não julgar, e sendo o governo Lula-PT um governo que não admite ter uma derrota política e sempre recorre ao STF, qual seria a atitude mais democrática que se esperaria do STF? Que simplesmente declarasse que a questão do IOF trata-se de uma questão política e que já havia sido decidida pela maioria dos representantes do povo, pelos deputados eleitos. Mas, eis que o hermeneuta, o ministro senhor Alexandre de Moraes, enxergou-se no direito de interferir em uma questão política, e se ele se achou com tal direito, é sinal que interpretou ser mais capaz que os 383 deputados que votaram contra o aumento de IOF. E aqui, senhores, surge um perigo imensurável. O perigo do Brasil tornar-se algo semelhante à Venezuela, onde as eleições não passam de mera formalidade. Afinal, a decisão real sobre qualquer tema virá do STF, da cabeça de um número reduzido de juízes que nunca foram eleitos pelo... E caso algum dos seguidores da esquerda diga que eu estou falando uma bobeira, vamos seguir com a referência literária, dando sequência ao texto de Daniel Sarmento, que, abre aspas, diz o seguinte, vamos lá. Um dos efeitos colaterais deste fenômeno é a disseminação de um discurso muito perigoso de que voto e política não são tão importantes, pois relevante mesmo é a interpretação dos princípios constitucionais realizada pelo STF. Daí a dizer que o povo não sabe votar é um pulo, e a ditadura de toga pode não ser muito melhor do que a ditadura de farda. Fecha aspas. Logo, senhores, percebam que eu estou ancorado em uma literatura jurídica do ano de 2012, quando já se previa o risco para o projeto de democracia brasileiro
diante do aumento do poder dos ministros do STF. E eu quero deixar bem claro que não enxergo o ministro, senhor Alexandre de Moraes, como alguém que tem convergências ideológicas profundas com a esquerda brasileira. Basta lembrar que, na época de sua sabatina para o STF, a então senadora senhora Gleisi Hoffmann disse que, abre aspas, Moraes no STF é ruim para a democracia, fecha aspas. A minha conclusão é simples. O ex-presidente Bolsonaro, ao ser o catalisador de uma direita que até sua eleição era inexistente, com os erros e acertos do seu governo, trouxe à luz, mostrou ao povo a real face do Estado brasileiro. E essa exposição do Estado brasileiro, do rosto dos indivíduos que realmente mandam, a exposição da podridão que generalizou-se dentro do Estado, foi iniciada pelo então juiz, senhor Sérgio Moro, e pelo então procurador, senhor Deltan Dallagnol, e pelos demais membros da Operação Lava Jato. Senhores, a cleptocracia brasileira é tão profunda e enraizada nos cofres públicos, nos meios de poder, que a única figura capaz de salvar o moribundo Estado brasileiro foi encontrada na pessoa do presidente Lula e nos partidos de esquerda. O presidente Lula, um indivíduo que saiu literalmente da cadeia e foi conduzido ao poder. E sim, boa parcela da população escolheu o presidente Lula e o PT, ambos responsáveis pela derrocada moral e financeira do país, para novamente comandar a nação, o que me leva a crer que a moralidade da classe política e dos burocratas estatais é o reflexo do povo. Mas, senhores, parcela do STF que, durante anos, condenou o presidente Lula e seus sequazes à cadeia por uma corrupção endêmica e internacional, foi a mesma parcela do STF que, visando derrotar o bolsonarismo, tornou um dos piores presidentes da história do Brasil um indivíduo legalmente inocente. E, mais uma vez, podemos ver os perigos do excesso de poder interpretativo dado aos hermeneutas na decisão do Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gonet, quando ele denunciou o ex-presidente Bolsonaro por atos antidemocráticos. Senhores, entre 2009 e 2013, o hoje ministro senhor Flávio Dino teceu duras críticas ao processo eleitoral brasileiro e colocou em xeque a lisura das sacrossantas urnas eletrônicas. E o ex-presidente Bolsonaro, durante o seu governo, também levantou questionamentos sobre o processo eleitoral brasileiro, pedindo que fosse instalado nas urnas eletrônicas um mecanismo de impressão dos votos. O mesmo mecanismo que comprovou a fraude nas eleições da Venezuela e que foi defendido em 2002 pelo presidente Lula. Porém, segundo a interpretação do PGR, senhor Paulo Gonet, e que eu creio que será seguida pelo STF, o que determina a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro é o número de vezes que ele criticou o sistema eleitoral brasileiro, e não a crítica em si. Senhores, o hoje ministro senhor Flávio Dino levantou suspeitas sobre o processo eleitoral, assim como o ex-presidente Bolsonaro. Logo, por que a fala do ex-presidente Bolsonaro é criminosa e a do ministro senhor Flávio Dino não é? Essa interpretação do PGR, senhor Paulo Gonet, me lembra uma decisão do ditador da Rússia e aliado da esquerda brasileira, onde um homem só é punido por agredir fisicamente a esposa caso deixe-a com sequelas ou cometa mais que um certo número de agressões por ano. Afinal, quantas críticas são permitidas e em qual espaço de tempo ao sistema eleitoral brasileiro? Senhores,
A grande verdade é que não é a ação que determina a punição. O que determina a punição é quem é o autor da ação. Se o presidente Lula tem uma fala considerada pela esquerda como ilegal, todos chamam de gafe. Se o ex-presidente Bolsonaro ou alguém da direita pisa na grama, responde por crime ambiental. E, para finalizar, uma boa notícia para os pagadores de impostos. O governo Lula omitiu o pagamento de 2 bilhões e 500 milhões de reais à Advocacia Geral da União, a título de honorários advocatícios. Sim, senhores, legalmente, além dos gordos salários, alguns servidores públicos da AGU ganham esse penduricalho. Tudo pago com o seu dinheiro. É o mesmo presidente Lula que, durante a campanha eleitoral, criticou os sigilos do governo Bolsonaro e que, no poder, ao derrubá-los, não encontrou nada. Quem não lembra do sigilo sobre quem visitava a então primeira-dama, senhora Michele Bolsonaro, que, quando suspenso, mostrou que tal visitante era simplesmente sua manicure. Bem, eu agradeço a todos que assistiram este vídeo e desejo que tenham um excelente final de semana. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.